do que nós falamos até agora, porque hoje nós vamos entrar num período muito importante da história da igreja, que é o século III e as perseguições do século III. Na aula passada, nós terminamos aí o século II em relação às perseguições, dizendo basicamente que a regra criada pelo imperador Trajano foi aquele imperador do início do século II, que dizia que não era para perseguir os cristãos, não dar ouvido, né, para denúncias anônimas, mas se os cristãos fossem encontrados, que deveriam ser julgados e, se não negasse a fé, que deveriam então morrer, né? Então, o Trajano ele vai criar uma orientação, não é uma lei ainda, hein? É uma orientação que ser cristão não é lícito. Ser cristão é algo perigoso, porque os cristãos não rezavam pelos deuses e isso pode causar problema em relação aí ao império. Então, o Trajano ele criou essa regra que será seguida durante todo o século II e início do século III. Então, os cristãos eram personas não gratas, vamos dizer assim. A boa parte das perseguições do século II foram denúncias anônimas. E depois, então, nós vamos ver alguns imperadores cortando essas denúncias anônimas, mas, de qualquer forma, ser cristão não era uma boa solução para quem queria ou quisesse, né, seguir essa religião. Nós vimos aí a figura do Marco Aurélio. Na aula passada, o Marco Aurélio era filósofo e não via com bons olhos, como filósofo, pessoas fanáticas. E o cristianismo ele começa a se cercar de pessoas fanáticas. Fabrício, estamos começando agora fazendo a revisão. Então, o cristianismo começa a se cercar de pessoas fanáticas que defendem aí, inclusive, o martírio. E nesse momento, aí nós vimos isso na última aula, apareceu um grupo de fanáticos cristãos chamado montanistas. Os montanistas esperavam a vinda de Jesus para a Ásia, para uma cidade chamada Pepusa, e defendiam, inclusive, o martírio. Então, que as pessoas deveriam morrer em nome de Jesus. Eram pessoas sectárias, radicais. Isso fez com que, então, alguns imperadores filósofos, como Marco Aurélio, não vissem com bons olhos o cristianismo. Depois nós tivemos o filho dele, o Valdemar, estamos começando agora a fazer a revisão. O Cômodo, ele não persegue os cristãos, embora tenha um ou outro caso. O importante a gente observar é que no século II as perseguições são individuais, a indivíduos que aderiram à religião, e não à igreja em si. Não há uma perseguição à organização igreja. Não existe uma perseguição ao cristianismo como religião. Existe uma perseguição a indivíduos que aderiram a essa religião e que não rezam pelos deuses, que são chamados muitas vezes de ateias, né? Essa denúncia de ateísmo começou lá com um imperador chamado Domiciano, que dizia que os cristãos não têm igreja, não tem imagem do seu Deus, então eram ateus, tá? Aí entramos no século III. O século III é um século importante, por quê? É importante tanto para a igreja como para o Império Romano. Para o Império Romano, é um século muito difícil. É um século onde o Império Romano vai entrar em crise econômica e mesmo crise administrativa e também crise militar. Muitos soldados se autoproclamarão imperadores no século III. Então, século III, não simples soldados, generais. Então, o século III vai ser um século muito difícil para o Império Romano. Invasões começam a se intensificar nas fronteiras, principalmente na fronteira com a Alemanha atual, chamada Germânia. Então, várias tribos germânicas começam a invadir o Império Romano. Então, o Império passa por crises muito grandes. E vocês sabem, já ouviram isso em algum lugar, que o Império Romano se mantinha graças a essas guerras, porque a guerra dava para o Império Romano escravos, botim. Botim era quando você vencia um povo, você pegava ouro, prata, mercadoria, né, que faltava em Roma, você pegava nessas guerras. Então essas guerras eram fundamentais para o Império Romano. Agora, quando você tem que evitar a guerra fora das suas fronteiras para se defender,
aí você já começa a passar por uma crise financeira. Os gastos que os imperadores, a corte imperial, tinha com as festas era muito alta. E isso fazia com que gerasse uma inflação muito grande. E quem pagava com isso sempre é a população, que aí aumentava os impostos para poder, então, manter esse império de pé. Então, o século III e principalmente o século IV, mas o século III, que nós estamos dando aqui, foi um século de muita crise dentro do Império Romano. Um império que estava acostumado com glórias, se vê nesse momento numa situação de precariedade. Então, dentro de qualquer religião, desculpa, dentro de qualquer império antigo, a religião era a base para poder desviar, vamos dizer, a sua incompetência enquanto gestor. Então você dizia que os deuses não estavam sendo favoráveis, que os deuses não estavam ajudando. E a pergunta é por que esses deuses não estão ajudando mais, que se sempre nos ajudaram? E aí, logicamente, que a culpa vai cair naqueles que não adoram os deuses romanos, ou seja, os cristãos. Então os cristãos vão pagar o pato aí por uma crise econômica, por uma crise militar, por uma crise administrativa. Então, muitos deles serão perseguidos de forma muito violenta no século III. As maiores perseguições, já vou adiantar para vocês, as maiores perseguições que os cristãos sofreram foram as perseguições do século II, ou, desculpa, foram as perseguições do século III, com dois imperadores que serão, nós vamos tomar muito cuidado ao estudar eles. O primeiro grande imperador que vai perseguir os cristãos de forma mais violenta do que aquelas que nós vimos até agora é um imperador do meados do século III, chamado Décio. Tá? O Décio ele governa por 2 anos e foi profundamente um governo terrível para os cristãos. Tá? O Décio. E depois nós vamos ter um outro imperador também que vai criar toda uma legislação anticristã, que vai ser o imperador chamado Diocleciano, no final do século III. Diocleciano. Esse Diocleciano ele é mais famoso, ele é mais conhecido, vamos dizer assim, hoje pelos cristãos, porque sob o governo de Diocleciano, muitos mártires que conhecemos hoje foram mortos, né? Que aí nós podemos lembrar de São Sebastião, um mártir muito famoso também no Brasil, que é o Santo Expedito, foi morto sob o governo dele. Um outro muito conhecido no Brasil, dizem também que foi morto no governo dele, que é aquele que o São Jorge da Capadócia, né? Foi morto também no governo dele. Então é uma perseguição que foi muito ferrenha, foi a do Diocleciano. Então esses dois imperadores, eles foram assim os mais violentos em relação aos cristãos. Décio e também o imperador Diocleciano. Veja bem que essas perseguições é dos meados do século III para o final, onde a crise romana está muito grande. Tá? Onde a crise romana está muito grande. Chegou, vamos dizer assim, ao seu ápice. Esse Diocleciano, inclusive, ele teve uma ideia de dividir o império vamos dizer assim, em dois. Uma parte sendo governada no Ocidente e outra parte sendo governada no Oriente, só para vocês verem aonde a crise chegou, tá bom? Então, o século III foi um século difícil. Então, eu já falei a questão do império, agora vou falar a questão do cristianismo. O século III foi marcante para o cristianismo também, porque foi o século da organização do cristianismo, do crescimento do cristianismo. Então, foi o período em que a liturgia cristã ela chegou, vamos dizer assim, nos seus finalmente. Nós tivemos aí 3 séculos de desenvolvimento de uma liturgia que agora vai, então, se organizando a tal ponto que no século III podemos já enxergar o que nós temos hoje, inclusive no século XXI, né, que é uma liturgia muito bem organizada. Nós já temos já 2 grandes escolas teológicas, já, vamos dizer assim, com as primeiras reflexões filosóficas teológicas, que é a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, em que utilizava, assim, já, vamos dizer assim, de uma hermenêutica, de uma exegese bíblica, de interpretação muito interessante. Podemos aí destacar a figura do Orígenes, que é um grande pensador cristão da escola de Alexandria, para vocês terem noção. Então, a escola de Alexandria,
o próprio Ário, o Ário que vai criar, nós vamos estudar isso depois, o arianismo, que vai ser da escola chamada a escola de Antioquia. Né? Então, nós temos aí grandes pensadores dessas duas grandes escolas que são do século III, duas escolas importantes. O século III foi importante também para a organização do local do culto. Aquelas casas que eram emprestadas aos cristãos começaram a ser compradas. Então, as casas começam a se transformar em igrejas. Então, as casas que os cristãos emprestavam, né, suas casas para o culto, começavam a ser compradas. Então, a igreja já começa a ter os primeiros templos. A arqueologia, inclusive, descobriu um templo na região chamada, ali onde é hoje a Mesopotâmia, o Iraque atual, chamado Douros Europos, uma construção religiosa. E interessante que no mesmo lugar, se fazia culto cristão, usava para a igreja cristã, e uma sinagoga também, para o culto judaico. Então, você já tem as primeiras organizações de templos no século III. Estou falando de primeiras organizações, tá? Nós temos, então, a teologia já bem desenvolvida, nós temos uma liturgia já bem desenvolvida, nós temos aí a construção de templos, nós temos uma hierarquia muito bem definida no século III, com bispos sabendo o seu papel, com padres sabendo qual é o seu papel, sua função na igreja, com diáconos sabendo qual é o seu papel, e aí outros cargos. Existe aí um livro, quem quiser comprar para entender a igreja do século III, em Roma, por exemplo, existe um tratado de um homem chamado Hipólito de Roma. Ele escreveu no século III como era a igreja, a organização da igreja de Roma no século III, com as funções. Chama Tradição, o livro, tá? Ele tem na internet, eu acho de graça também, depois você dá uma pesquisada. Chama Tradição Apostólica de Hipólito Romano. Tradição Apostólica de Hipólito Romano. Ali você vê já quem são os bispos, os padres de Roma, quantos são, ele chega a citar o número de padres, o número de diáconos, subdiáconos, leitores, confessores. Confessores são aqueles que confessaram a fé e não morreram, tá? Então são pessoas tidas como santo e vida, chamadas de confessores. Pessoas que confessam a fé durante perseguições e que não morreram. Então ele escreve esse livro, o Hipólito de Roma, dando detalhes da igreja romana, o que nos ajuda a entender uma igreja muito bem organizada no século III. O nosso historiador, que eu estou trabalhando com vocês, o Gedim, né? Ele fala, ele chama esse período do ano de 180 até 234, mais ou menos, de a grande igreja. A grande igreja quer dizer uma igreja muito bem organizada e uma igreja que se tornou de fato universal. Onde uma igreja sabe quem ela é, quais são seus objetivos e onde ela quer chegar. Então, a igreja do século III, o Gedim chama então de a grande igreja, uma igreja que já tem os campos missionários muito bem definidos, tá? Muito bem definidos, em que Roma se tornou a cabeça do mundo ocidental, né? A igreja de Roma se tornou a cabeça do mundo ocidental. Embora ali não se fale ainda de papa no sentido que nós conhecemos hoje, o bispo de Roma é, sem dúvida nenhuma, o chefe dessa igreja ocidental, mas não se falava de papa ainda nesse sentido que nós hoje conhecemos. Então, só para vocês entenderem, de um lado, um império que está em decadência, de outro lado, um cristianismo que está em ascendência, crescendo. Essa conta não vai bater, vai dar um conflito. O número de cristãos já é um número enorme. Isso vai assustar aí os imperadores. Nós não estamos falando de uma seita mais. Nós não estamos falando de um grupo de poucos adeptos. Estamos falando de um grupo que representa, segundo pesquisas, cerca de 1 milhão de pessoas no mundo nesse período aí. Então, era um grupo já muito bem organizado que podia causar problemas mais sérios ao império. Então, eu só estou mostrando e tentando justificar por que as perseguições elas são muito mais organizadas no século III. Por que elas são muito mais violentas no século III. Existe um motivo. Um império em decadência e um cristianismo em ascendência, crescendo cada vez mais. Tá? Então, eu vou passar agora para vocês
os imperadores, eu vou até o Décio hoje, tá? Até o imperador Décio, e na próxima aula a gente fala do Diocleciano, que é a segunda metade do século, que é a segunda metade do século III. Só para vocês entenderem uma coisa que poucos sabem, dentro de Roma, do Império Romano, existem dinastias. A primeira dinastia de imperadores foi chamada de Júlio Cláudia, da família Júlia e da família Cláudia, tá? A primeira família, a primeira dinastia que governou Roma. Depois nós vamos ter uma família chamada a família dos Antoninos, que é a família dos grandes filósofos do século II, que é a família do Antonino, Pio, do Marco Aurélio, família do Cômodo, então é uma outra família. No século III, vai assumir no início aí os imperadores orientais. É o período em que a crise do Império Romano está tão grande que são imperadores de origem oriental, principalmente da região da Síria, que vai assumir o Império Romano. É a família do chamado aí Severus, tá? Depois vamos falar dos caras. Aqui, então, nós temos aqui no início do século III a família dos Severus. O primeiro imperador oriental dessa família, ele chama Septímio Severo, tá? Septímio Severo. Como eles vêm da Ásia não, desculpa, da Síria, essa família é uma família oriental, e vocês sabem que o cristianismo e o judaísmo pertencem a essa região da Síria, porque onde está a Palestina hoje era o antigo governo da Síria, era a Síria que governava aquela região. Então, esses imperadores, eles têm muito contato com as religiões daquela região, como o cristianismo, como o judaísmo. Então, no início, pelo menos nos primeiros anos de governo, houve uma grande tolerância para com o cristianismo, porque são imperadores que vieram daquela região onde o cristianismo nasceu. E foi o caso, por exemplo, no início, tá? O Septímio Severo, ele vai governar de 193 a 211. Foram aí, nós podemos dizer que foram 18 anos, né? 18 anos de governo do Septímio Severo. Ele, como um oriental, nos 10 primeiros anos de governo dele, foi um governo que mostrou muita benevolência para com os cristãos. Agora, isso é importante, agora o Império Romano reconhece quem são os cristãos. Já não confundem mais cristãos com judeus. Tá? Já sabe quem é cristão, quem é judeu. Vamos dizer que o século II, aquele século que já estudamos, foi a separação do judaísmo com o cristianismo. Então agora o Império consegue identificar quem são esses cristãos. O Septímio Severo, então, nos 10 primeiros anos de governo, ele vai demonstrar muita benevolência para os cristãos. Na família senatorial já existiam homens e mulheres que já eram cristãos. Olha que interessante, tá? Então, no século III, vamos dizer que nós temos cristãos na corte mais alta do Império Romano. Então, já existem famílias senatoriais que são cristãs, que professavam sua fé e que o próprio imperador protegiam essas pessoas. Eram protegidas do imperador contra a fúria da população, porque não esqueçam que a população ainda não gosta do cristianismo, que a população denuncia por causa daquela orientação lá do Trajano, que se for cristão tinha que renegar a fé. Então, no início, o Septímio Severo protegeu, inclusive, essas pessoas da fúria da população, principalmente quando eram senadores, pessoas próximas a ele. Essa liberdade que o cristianismo gozou nos primeiros 10 anos do Septímio Severo foi tão grande que os bispos eles fizeram uma grande reunião para decidir quando seria celebrada a Páscoa. Isso no final do século II. No ano de 196, os bispos eles vão fazer uma reunião para decidir quando que deveria ser celebrado a Páscoa. Tá bom? Só para que vocês entendam aí essa liberdade que os cristãos tinham frente ao Septímio Severo. Isso não impedia, em outros lugares, né, fora de Roma, de que pessoas denunciassem cristãos à corte, porque essa era a orientação lá do Trajano, do início do século II.
mas podemos dizer assim que nos 10 primeiros anos o cristianismo gozou de uma certa tolerância desse imperador chamado Septímio Severo. O Tertuliano, que é a nossa grande fonte para o século III, final do século II e início do século III, ele chega a escrever um texto chamado Liber Apologético, quer dizer, um livro de defesa da fé cristã, no ano de 197, e não foi perseguido por isso nesse momento. Tá? Então, ou seja, gravem isso, os 10 primeiros anos foram anos tranquilos para o cristianismo nesse governo do Septímio Severo. Mas, depois, quando inteirou 10 anos de governo, quer dizer, no ano de 203, quando inteirou 10 anos de governo, a atitude desse imperador para com os cristãos, ela mudou completamente. Mudou completamente. Ele, então, vai passar então a perseguir os cristãos. Por que dessa mudança? Tá? O que vai estar influenciando a atitude desse imperador nessa mudança? Uma das questões nós já sabemos, o fanatismo de alguns grupos, como o montanismo. Então, o fanatismo... Só responder aqui um padre rapidamente aqui que está me chamando aqui. Então, o fanatismo de alguns grupos que nós já conhecemos, como o grupo dos montanistas, fazia com que não só esse imperador, mas os outros imperadores tivessem uma preocupação. Porque esses grupos fanáticos, eles estão esperando o fim do mundo. Eles já não obedecem regras, não obedecem leis, não querem pagar impostos, não querem casar. Vocês lembram do montanismo que eles não querem casar? Defendem o martírio. Então, eles têm uma frase que é muito, vamos dizer, muito boa para esse momento, que uma árvore que cai faz mais barulho do que 100 que nasce. Então, o montanismo era um grupo pequeno? Era um grupo pequeno, mas um grupo de fanáticos que fazia muito barulho dentro do império. Isso vai causando, então, uma certa preocupação em relação ao imperador. Outra coisa, o cristianismo cresceu muito. Já não é um grupo pequeno. Então, é um grupo organizado, como eu falei para vocês. O imperador Septímio Severo, 10 anos depois, ele percebeu essa força do cristianismo, dessa organização cristã, que poderia se voltar contra o império. Era um grupo que, por exemplo, já deixava claro que não queria ir para a guerra. O próprio Tertuliano escreve um livrinho, eu tenho esse livrinho em casa, inclusive italiano aqui. Ele escreve um livro, deixa eu ver se está aqui esse livro aqui, na minha mesa, acho que não está não. Não está não, está na minha estante. O Tertuliano, que é da época do Septímio Severo, ele defende claramente que os soldados, que os cristãos não podem ir para a guerra. Porque um cristão não pode matar. Então ele defende que os cristãos não podem ir para a guerra. Agora, aí tem um problema. Quando eu falo isso lá no século II, que o cristianismo é um grupo pequeno, vai lá. Mas no século III, que o grupo do cristianismo cresceu, e eu preciso de soldados para poder lutar contra os inimigos, principalmente nas fronteiras, aí já é um problema. Aí já é um problema grave. Então, o imperador, então, o que ele faz? Ele não quer mandar matar os cristãos. Ele tem uma ideia genial. Ele vai proibir a conversão. Quem é cristão, tudo bem, não vou mexer. Mas está proibido a conversão tanto para o judaísmo como para o cristianismo. Olha aqui o judaísmo também. O judaísmo também não queria lutar nas guerras. Tá? Então, tanto judeus como cristãos não poderiam mais aceitar membros nas suas igrejas. Estava proibido a conversão ao cristianismo. Então, essa foi aí a situação estabelecida pelo Septímio Severo. Agora, a pergunta é, como que a pessoa entrava dentro do cristianismo? Ela entrava através de um vamos dizer assim, de um organismo chamado catecomenato, que seria a espécie de nossa catequese hoje. A pessoa ela tinha que estudar por cerca de 3 anos, tá? Ela estudava por cerca de 3 anos, e depois ela recebia os 3 primeiros ritos, que hoje chamamos de sacramentos. Naquela época chamavam ritos, que é o batismo, a Eucaristia e o crisma. Num dia só,
ela recebia esses três ritos, chamados ritos de iniciação ao cristianismo, ou ritos que tornavam a pessoa cristã. Então, esse catecumenato era a única forma de se entrar no cristianismo. O que o Septímio Severo faz? Ele baixa um decreto proibindo a existência do catecumenato. Todos aqueles que fossem professores do catecumenato, hoje chamamos de catequistas, naquela época era professor mesmo. Todos aqueles que fossem professores do catecumenato, se não largassem essa profissão, seriam perseguidos, julgados e mortos. Tá? Então, esse decreto do Septímio Severo, ele vai pegar principalmente, ele é para todo o império, tá? E aqui um dado importante. A perseguição agora não é para o cristão individual. Agora, a perseguição é para a igreja enquanto organização. Veja que mudou. Até o século II, são perseguidos indivíduos que professam a fé. Não a igreja, não tem normas contra a igreja. O Septímio Severo agora, ele decreta contra a igreja. Porque o catecumenato, ele é um organismo dentro da igreja. Então, todos aqueles que são professores de catecumenato ou que frequentam o catecumenato, essas pessoas, então, passaram a ser perseguidas. E eu estava dizendo para vocês que duas igrejas foram muito, vamos dizer assim, muito atacadas, que eram duas igrejas organizadas, tá? Mas vou dizer assim, eu vou citar uma delas que é importante, foi a igreja de Alexandria, onde estava nesse momento o Orígenes. E ali também o norte da África. Foi devastado por esse decreto do Septímio Severo. Foi nessa perseguição, para quem aí é católico vai agora saber o nome dessas pessoas, foi nessa perseguição que um grupo de mulheres que viviam em Cartago, uma grande cidade do norte da África, foram perseguidas e mortas. Elas hoje são mártires muito conhecidas dentro do cristianismo. Todo ano a gente reza por elas. Elas morreram no dia 7 de março de 2002, que são Perpétua e Felicidade. Tá? Então, as duas eram catecúmenas, e a Perpétua era uma nobre senhora, a Felicidade era sua serva, E morreu também junto um diácono da igreja, e foram várias pessoas perseguidas. A gente lembra mais dessas porque a Perpétua, ela fez um diário dentro da cadeia. E a Perpétua, ela tinha acabado de ter filho. Então, ela era uma mãe recente, a Perpétua. E um caso interessante, que o pai dela, não era cristão, ele tentou de tudo para que a filha negasse o cristianismo, deixasse o catecumenato. E aí, nessa perseguição, a filha não aceita e diz para o pai uma frase muito marcante. E quem depois quiser o diário dela, ele está traduzido já em português. É um diário muito interessante da Perpétua, em que ela vai, então, narrar. É tipo uma carta de cárcere, uma carta escrita no presídio. Só que é uma carta, vamos dizer, diário, onde ela vai narrando as situações dentro do presídio. E uma frase que ela fala para o pai, que é muito interessante, ela fala para o pai assim: o que você está vendo na sua mesa, meu pai? O pai fala para ela assim: estou vendo uma mesa. Uma mesa? Ela falou assim: e a mesa poderia ser uma outra coisa a não ser mesa? O pai respondeu para ela: não, porque faz parte da identidade da mesa, da essência da mesa, ser mesa. E aí ela responde para o pai: e a minha essência é ser cristã, não vou abrir mão. E o pai fez chantagem com ela: quem é que vai cuidar do seu filho? Ele é uma criança, recém-nascido. Não adiantou. Ela não abre mão e vai ser martirizada, a Perpétua, tá nesse diário da Perpétua. A escrava dela, chamada Felicidade, estava grávida na cadeia. Estava grávida. E
E o Império Romano não podia matar mulheres grávidas, isso era uma lei romana, então teve que ela logicamente perseguida, torturada, então ela tem um filho dentro da cadeia e pede para que os membros da igreja cuidassem dessa criança. Então a felicidade também foi uma dessas mártires marcantes na história da igreja, tá? Então a Perpétua e a Felicidade, elas são lembradas no calendário litúrgico romano. É uma daquelas santas, porque na Igreja Católica existem os santos, vamos dizer, universais, existem os santos de países e existem os santos chamados regionais. A Perpétua Felicidade, ela entrou dentro do calendário romano. As duas, embora africanas, foi tão comovente a história delas, e tão conhecida esse diário de Perpétua, que as duas fizeram parte daquilo que nós chamamos de martiriológio romano, que narra aí os mártires, os principais mártires da igreja. E a memória das duas é uma memória celebrada até hoje, no dia 7 de março, né? A gente lembra aí da Perpétua e da Felicidade, que são duas que morreram no governo desse Septímio Severo. Veja bem, elas não eram cristãs, porque elas estavam ainda estudando. Elas são chamadas aí de catecúmenas. Aí você deve estar perguntando, mas então, por que elas são chamadas de mártires cristãs se elas não receberam o batismo? Na igreja, ficou decretado que todas as pessoas que morriam em martírio antes de ser batizado recebia o melhor dos batismos, que é chamado de batismo de sangue, tá? O batismo de sangue. Então, as pessoas que morriam sem ter o batismo, morriam, no caso dessas duas, que morreram ali na perseguição do Septímio Severo. Elas, então, são reconhecidas como batismo de sangue. A igreja, inclusive, defende que esses mártires já estão direto no céu, nem passa por um processo de julgamento. Tamanha a coragem, porque elas, ou eles, né, mártires, mulheres e homens, eles experimentaram na carne o mesmo sofrimento de Cristo, tá? Então, eles já estão diretamente no céu. A igreja definiu assim já no passado. Além da Perpétua e da Felicidade, ali na cidade de Cartago, outra grande perseguição que vai se dar e que nós lembramos vai ser a perseguição do Orígenes. O Orígenes ele vai morrer posteriormente, mas o Orígenes ele foi perseguido nesse governo também do Septímio Severo. Ele e o pai dele. O pai dele morre e o Orígenes ele vai ser perseguido. E esse Orígenes tinha 18 anos quando ele assume ser professor de catecumenato, porque ninguém queria pegar esse cargo. Ninguém queria pegar o cargo de professor de catecumenato. O Orígenes, então, com 18 anos, assume e se tornou, talvez, na minha visão, o mais brilhante de todos os cristãos, no sentido intelectual. E eu coloco o Orígenes assim, acima até do Santo Agostinho, intelectualmente falando. O Agostinho foi um grande intelectual cristão, ajudou muito a igreja. Ele não é santo, tá? Mesmo sendo martirizado, a igreja não considera ele santo, porque ele naquele rompante de juventude, de buscar a santidade, jovem, queria ser santo, essas coisas. Tanto é que ele procurou o martírio. A mãe dele teve que esconder as roupas dele, porque ele queria se apresentar ao Império Romano para se tornar mártir. A mãe dele teve que um dia esconder as roupas dele para que ele não se apresentasse ao Império Romano. Então era um jovem, vamos dizer assim, impetuoso, né? É, Aí, uma passagem bíblica fala assim: se o teu olho te leva a pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino dos céus sem o olho do que não entrar. O que ele fez? Ele se decepou, ele cortou o pênis, seguindo esse evangelho, nesse momento, um fanatismo. Então a igreja não o considera santo por esse motivo. E outro motivo também é que os escritos dele é muito próximo do gnosticismo cristão. É um pensador que envereda muito por gnosticismo cristão, que é uma tendência que foi muito forte, como vocês viram aí,
no século I, II e III. Não esqueçamos que o maniqueu, né, o maniqueísmo é do século III. Então, os escritos dele também é muito próximo desse gnosticismo cristão, que dizia que Deus não pode ser criador, aquelas coisas que já estudamos aqui. Beleza. Então, foi nesse governo do Septímio Severo. Quando, inclusive, o Septímio Severo matou 6 pessoas muito próximas do Orígenes, que eram alunos dele. Alunos dele foram mortos nessa perseguição do Septímio Severo, ok? Então, a mudança de atitude, como eu lembrei para vocês, no governo do Septímio Severo, está ligado a essa ideia de organização da igreja, que começa a ameaçar as estruturas do Império Romano em decadência, cristãos que já não querem, que não rezam pelos deuses, cristãos que não querem mais o serviço militar. Isso incomodava aí bastante o Império Romano, tá? Vamos aqui agora falar. Só lembrar aqui que essa foi a primeira perseguição do século III. Depois do Septímio Severo, que são aqueles imperadores que eu falei para vocês, que são imperadores da região da Síria, vai entrar no lugar dele um cara chamado Caracalla, que também é oriental, também da família dos Severos, governo de 211 a 217. Ele diferente do Septímio Severo, teve uma grande tolerância religiosa, não só com os cristãos, mas com todo mundo. A primeira coisa que ele fez ao sentar no trono de Roma foi conceder anistia a todos que eram deportados, que tinham sido mandados para fora, inclusive cristãos. Inclusive cristãos. Então, aqueles que foram deportados para fora no momento de perseguição do Septímio Severo, todos foram anistiados, inclusive Severo, inclusive os cristãos. Existe um procônsul chamado Escápula, que perseguiu os cristãos no norte da África, mas isso não tem nada a ver com Caracalla. Tá? Isso foi uma questão local lá dele. Lá. Em relação ao Caracalla, ele sempre foi assim tolerante em relação às religiões e nesse ponto aí também ao cristianismo. Depois entraram mais 2 imperadores, um chamado Heliogábalo. Na verdade, o nome desse Heliogábalo é Elagabal, só que Hélio vem de Sol. Ele quis introduzir o culto ao Deus Sol em Roma. Por isso que ele é chamado de Heliogábalo. Um oriental, portanto, esse culto do Sol já demonstra que ele tem uma tolerância com religiões, vamos dizer assim, novas, como o cristianismo, e não fez nada contra os cristãos. Depois apareceu um outro imperador, depois desse Heliogábalo, chamado Alexandre Severo, da família dos Severos, por isso que chama Severo, e também foi tolerante para com os cristãos. Nós estamos aí chegando no governo, nós estamos em 235. Quer dizer, o primeiro imperador, chamado Septímio Severo, foi o único que criou, vamos dizer assim, um decreto contra os cristãos proibindo o catecumenato. Já os outros 3, que eu falei para vocês aqui agora, tá? O Caracalla, o Heliogábalo e o Alexandre Severo foram tolerantes. Então, nós tivemos aí pelo menos 20 anos em que os cristãos gozaram de uma certa tolerância. Aí apareceu um imperador chamado Maximino. Esse Maximino, o governo dele foi muito rápido, 3 anos. Ele governa até 238. Até 238. Vocês estão me vendo, pessoal? Me escutando? Só Alô? escutando agora. E consegue me ver também, né? Ou não? Agora sim. Tá, é porque a câmera travou sozinha aqui. Mas beleza, mas tá escutando. Depois dessa tolerância de 20 anos, assumiu o trono um homem chamado Maximino. Esse Maximino baixou um decreto perseguindo as lideranças da igreja. A ideia dele era interessante, porque sem liderança o cristianismo desaparece. Então, a sorte da igreja é que o governo dele foi muito rápido, durou 3 anos, e o impacto não foi tão grande assim. Mesmo assim, em Roma, um bispo chamado Ponciano e aquele padre que eu falei para vocês, o Hipólito Romano, foram deportados para Sardenha e morreram na Sardenha. Tá? Na Capadócia, aconteceu um terremoto na Capadócia. A Capadócia hoje é Turquia.
E os cristãos foram culpados por esse terremoto porque não rezavam pelos deuses. E ali na Capadócia, cristãos foram perseguidos também nesse governo do Maximino. Veja bem, então, nós estamos falando até agora de 5 imperadores, dos 5, só 2 baixaram decretos contra os cristãos. O Septímio Severo, que foi contra o catecumenato, e esse Maximino, que governou 3 anos, até 238, 235, 238, que baixou aí um decreto perseguindo, vamos dizer assim, as lideranças da igreja. Tá? Mas foi muito rápido o governo dele. Aí chega o governo do Décio, vou terminar aqui com Décio, que governa de 249 até 251. Foi um governo rápido também. Esse Décio foi a pior perseguição que a igreja teve. Décio. Antes de falar do Décio, teve um imperador depois do Maximino chamado Filipe o Árabe. Ele foi tão tolerante com os cristãos que muitos hoje historiadores acreditam que ele chegou a ser cristão escondido. Existe uma tese, tá? O Eusébio Cesareia fala isso, que esse Filipe o Árabe foi o primeiro imperador cristão, mas não tem como a gente provar. Tamanha benevolência que ele teve para com o cristianismo. Tá? Então, chamado Filipe o Árabe. Esqueci de falar dele, mas só para esse registro. Quando o Décio assumiu, em 249, alguns cristãos já foram presos, e em janeiro de 250, o bispo de Roma, que nós chamamos hoje de Papa, Fabiano, foi executado. Então, ou seja, um bispo de Roma executado pelo imperador Décio. Em 250, ele baixou um decreto. Lembra que eu falei para vocês que o Império Romano estava em crise. Quando está em crise, já expliquei isso para vocês antes, a medida mais, que a gente chama de mais safada, esse é o termo mesmo, é apelar aos deuses e tentar fazer com que a população se volte para a igreja, se volte para as religiões, para que os deuses salvem o império. Essa é a ideia. Ele baixa um decreto em que todos os habitantes do império, todos os habitantes do império, homens e mulheres, não só em Roma, mas em todo o império, fizessem um sacrifício geral aos deuses. Em latim a gente chama de supplicatio, suplicação. Uma oração aos deuses para salvar o império. Uma oração de súplica. Então, todos os moradores do Império Romano, em todos os lugares, África, Ásia, na região onde está hoje a França, todos, a Espanha, todos os habitantes deveriam procurar um templo e fazer um sacrifício aos deuses. Só que ele foi esperto, esse imperador. As pessoas deveriam ir até o templo, fazer a oração, o sacrifício, não só oração, o sacrifício, e receberiam um certificado, um comprovante que aquela pessoa tinha feito aquele sacrifício. Esse certificado ele passou a ser reconhecido na história como libelle. Então as pessoas iam ao templo rezar, fazer o sacrifício e recebiam esse certificado. Passado um certo tempo, a pessoa deveria aparecer diante de uma junta, né, de um grupo, para comprovar que ela tinha feito, né, feito aí o sacrifício. Então não tinha como escapar. Então você fazia o sacrifício, levava o certificado para casa, um comprovante que você rezou, que você fez o sacrifício, e passado um certo tempo, você tinha que procurar essa junta para mostrar aí para essa junta ou essa supervisão religiosa que você tinha feito um sacrifício. Então não tinha agora como os cristãos escaparem. Por quê? Se você não rezasse pelos deuses, a ordem era execução. A pessoa seria executada. Então agora não tinha mais, vamos dizer assim, para os cristãos, saída. Então os liberes tinham que ser presos e depois de presos seriam executados. Dentro das cadeias, muitos foram torturados para negar a fé e para fazer o sacrifício.
E é interessante que nós temos aí registros de que no Egito e, vamos dizer assim, em todo o norte da África, o número daqueles que fizeram sacrifício, falando dos cristãos, tá? Que fizeram os cristãos, que fizeram sacrifício, os cristãos, foi muito maior daqueles que recusaram em fazer. Então, ou seja, o medo da morte foi tão grande que muitos cristãos preferiram fazer o sacrifício. Nós chamamos isso no cristianismo de apostasia, tá? Apostasia. Então, o número daqueles que sacrificaram foi muito maior do que aqueles que se recusaram a fazer o sacrifício. Outros sacrificaram depois de serem torturados na cadeia. Outros deixavam para ser sacrificados quando era emitida a ordem de prisão. Ele esperava para ver se e pagava para ver se seria preso mesmo. Então, quando a ordem de prisão era dada, aí sim ele ia lá sacrificava para fugir da tortura, para fugir aí da perseguição. Então, nós tivemos três grupos aí, podemos dizer, três grupos de cristãos. O primeiro grupo, que vocês viram aí, fizeram sacrifício, esse logicamente foi a maior parte. Nós tivemos um segundo grupo que recusou esse sacrifício e foram martirizados. E apareceu um terceiro grupo muito interessante. Já que você que fez o sacrifício pegou o certificado, me venda o seu certificado, vai lá e faz de novo o sacrifício por mim. Então, muitos compravam, tiveram essa audácia, essa astúcia de comprar esse certificado daqueles que tinham feito o sacrifício. Falou, ninguém está sabendo, você vai lá e faz de novo, em outro lugar, outro tempo, e pega o certificado. Então, aí eu só apresento meu certificado depois. Teve esses casos também. Então, foi um período em que, agora sim, podemos dizer que não é o indivíduo cristão que está sendo perseguido, é a igreja como organismo, ou como organização. Tá? Então, Décio foi a pior perseguição que a igreja teve, depois, junto com Diocleciano, que eu vou falar na próxima aula. Então, eu vou parar aqui no Décio, e aí eu vou abrir para perguntas se alguém tiver, tá bom? Beleza, não tendo perguntas, nossa aula vai ser de novo na quarta-feira que vem. Amanhã é quinta. Amanhã vocês não poderiam, não, né? Eu posso. E o pessoal, poderia amanhã? A gente já adianta a aula da semana que vem. Também posso. Maria? Também posso. Tá. O Fabrício? E o Valdemar que tá faltando, além do Mauro. Você pode, Mauro, gravar amanhã? Então, beleza, então. Então, nossa aula da semana que vem, a gente coloca ela amanhã, a gente já ganha mais uma aula, tá bom? Então, amanhã, 8 horas, a gente faz nossa aula e amanhã a gente vai, então, estudar o fim dessas perseguições, porque amanhã a gente vai falar do Diocleciano. Então, espero vocês amanhã às 8 horas, então. Beleza? E aí já passo material completo para vocês. Já faço material completo e mando para vocês amanhã mesmo. Um abraço a todos e todas. Fiquem com Deus.